Vamos renovar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia nas nossas vidas. E não podemos falar da excelência de Jesus, do quanto ele arrastava multidões e que através do seu caminhar, da sua missão, das curas que ele fazia, não para provar, né, mas que para fazer bem às pessoas que o buscavam. Nós sabemos que ninguém nunca foi até Jesus para voltar sem receber aquilo que ele queria ou aquilo que ele imaginava. Foram assim os milagres de Jesus. Todos que buscaram a ele ou que foram levados até a eles receberam além do que pediram e do que pensavam, né? Uns recebiam a cura, seguia. O que era comum era receber a cura, outros divulgavam a ação de Deus na vida dele, outros, comumente recebendo a cura, também se tornavam propagadores do Evangelho de Cristo. Enfim, que nós possamos, através dos ensinamentos bíblicos, receber a graça do Senhor Jesus e poder divulgar. Ontem nós falávamos nisso, que às vezes a gente não divulga aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não testemunhamos da ação de Deus nas nossas vidas, né? Eu quero ler a palavra que está lá em Lucas capítulo 14, de 1 a 6, que diz assim: a cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali adiante dele um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós que, caindo no poço, em dia de sábado, ou o jumento, ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Eterno Deus, Pai que estás no céu, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que tu colocaste no meu coração nesta noite. Que assim como ela falou comigo, Senhor, possa também falar com teus servos que estão aqui nesta noite. Muito obrigado, porque tu reservaste esse espaço para que nós pudéssemos aprender mais de ti, que a cada dia nós possamos ser sedentos da tua palavra e também que nós podemos te colocar como centro nas nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para começar, um hidrópico, né, um nome um pouco estranho, né, mas na busca que vai dizer que era uma doença que causava deformação no homem, porque em algumas cavidades do corpo dele existia fluidos, vamos dizer assim, de água, de um líquido que inchava, deformando, né? Geralmente, quando a gente vê nos seriados, a gente vê o rosto daquele homem totalmente deformado, né? Mas também dizem que pode ocorrer nos braços, nas pernas e no corpo. Seria o que a gente chama de corpo inchado, provavelmente retenção de líquido, não com deformação. Mas assim era o homem hidrópico, né? E a palavra vai falar de um sábado que todos já sabem que para os fariseus e os doutores da lei, o sábado não poderia ser usado para curar. Naquele convite,
Primeiro, Jesus não recua o convite. Ele vai sentar-se à mesa, mesmo sabendo que ele estaria com pessoas que estavam sempre a acusá-lo, sempre a querer defamar a sua fama, sempre querer pegar, vamos dizer aqui, em alguma situação que não fosse própria ou lícita para condenar Jesus. Mas Jesus vai. Senta-se, segundo a palavra diz que era para comer pão, né? E a aplicabilidade disso é que ele aceita o convite, e naquele momento que ele aceita o convite, a gente vai ver a ação de Deus com aquele homem, a ação de Jesus com aquele homem. A palavra diz que ele já estava ali. Eu observei também, ouvindo aqui algumas situações, que ele poderia ter sido plantado ali, ou ter chegado ali. Não se sabe, o que sabe é que ele estava ali. E antes de Jesus ser questionado sobre fazer a cura daquele homem, Jesus lança a pergunta para os fariseus se era lícito, se era correto curar no sábado. Como eles não responderam, né? Jesus toma a palavra, né? Jesus toma para si a situação, porque com certeza, sabedor do que eles queriam, Jesus já se propõe a colocar-se do que ele era capaz como filho de Deus, como propósito de Deus na terra, que era fazer cura, que era transformar, que era tratar, sem fazer nenhuma acepção de pessoas, né? E quando ele faz a pergunta, eles não respondem, e a palavra diz que ele tomou, o curou e o despediu. Calados, né? Jesus pergunta para ele: qual de vós? Que vendo algumas tradições tem um menino, tem o filho, tem um jumento, tem um boi. Sendo o seu, estaria no poço, cairia no poço de adiçado, você não tiraria? Aí a gente observa que Jesus está além dessas questões de lei, porque a preocupação de Jesus era com a urgência e a necessidade daquele homem, assim como foi em outros milagres. A mulher do fluxo de sangue, ela tem urgência de ser curada, né? O homem da mão ressequida também, o cego, Zaqueu, enfim, todos tinham urgência independente do dia do encontro com Jesus. Então, a legalidade para Jesus naquele momento e em outros momentos não tinha nenhuma importância, porque Jesus olhava e continua olhando para as pessoas, para nós, segundo a nossa necessidade, né? E assim, a palavra diz que eles nada puderam replicar, né? E o convite para Jesus era bom ou era uma forma de observar Jesus, como a palavra diz? Então, às vezes, como crente, nós nos passamos assim, somos provados também em algumas questões, né? Somos chamados, às vezes rejeitamos convites porque não são crentes, mas às vezes nós aceitamos porque entendemos que nós devemos levar a palavra, né? E a palavra também diz como salvar, como evangelizar se não tem quem pregue. Então a gente entende que nós não devemos não somente estar no meio dos crentes, mas de pessoas que possam receber de nós uma palavra de firmamento, de transformação, de exaltação ao nosso Deus. A questão é: está preparado para levar a palavra? Porque nesse momento
comportamental e de convivência com Jesus, nós devemos estar preparados na hora de um convite desse. Porque a intenção é que a gente ganhe, é que a gente influencie, e não que a gente deixe de ser influenciado pelas pessoas do mundo, pelas pessoas que muitas vezes estão nos chamando para alguns convites, mas que a gente tem que estar atento e prudente para saber, inclusive, o que vai dizer e como vai dizer. As palavras de Jesus e os questionamentos foram poucos, mas o suficiente para aqueles homens entenderem que ele realmente era o Filho de Deus e que estava preocupado em importar-se com a necessidade e com a cura das pessoas, né? A gente vai ver também que quando Jesus senta, a palavra diz também que ele o observa, assim também somos nós. Nós somos observados, muito observados aonde nós estamos, né? E o nosso falar e o nosso caminhar testifica se nós somos seguidores de Jesus de fato. Então, observar de perto, diz a palavra, que eles queriam observar Jesus de perto. E assim se trata também conosco. Às vezes, nós somos convocados, chamados, convidados, né? Até muitas vezes zombados nos nossos ambientes de trabalho, para saber se realmente nós caminhamos com Cristo, para observar se nós deslizamos diante de comportamento diante daquele que nós servimos, que é o Senhor Jesus. Primeiro, eu queria reforçar que assim como aquele homem hidrópico, Jesus também pode fazer a cura na minha e na tua vida. A questão aí agora é crer. Nós já conhecemos a palavra, já estamos influenciados, né, por ouvir e por estar em ambientes que pregam a excelência do Senhor Jesus na nossa vida. Então, o momento é orar mais, escutar louvor, ler a palavra, fortificar a nossa fé todos os dias, para quando a gente for chamado para uma roda de conversa, porque nos ambientes que nós estamos, nem sempre nós temos mais evangélicos, mais crentes. Geralmente nós somos 1, 2, 3 ali no meio, e o demais prevalece pessoas de outras religião. Mas que nós não estamos ali para falar de religião, mas para falar do amor de Deus, para falar da pessoa de Jesus, para elucidar esses milagres, né, que a Bíblia coloca como reforço de comportamento para a nossa vida e para a vida deles também, né? Quando Jesus aplica a pergunta, Jesus estava ciente da palavra. Então, eles se calam, porque ele vai demonstrar segurança naquela ação que ele iria fazer. Então, para seguir Jesus, a gente tem também que ter esses elementos que ele tem: segurança, confiança, conhecimento da palavra, astúcia, vamos dizer assim, para impactar as pessoas com aquilo que Jesus fez e continua fazendo nas nossas vidas. Ontem nós falávamos de muitos milagres que Jesus tem feito no nosso meio, no grupo da vigília. Tem uns que até a gente nem sabe, porque às vezes as pessoas pedem, mas elas não voltam para testificar ou não dizem nada. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que nele nós podemos confiar. E se estamos aqui há mais de 2 anos, é porque a palavra do Senhor
é testificada no nosso meio. E é isso que nos sustenta. Em saber que começamos por um simples motivo e que isso se alastrou, graças a Deus, né? Deus usa os teus servos para não só orar pela questão do Covid, mas por todas as necessidades das pessoas. Isso é urgência, independente de quem seja, né? Foi assim que Jesus fez. Urgência em curar, em tratar, em transformar, deixando cair por terra toda a questão da legalidade, né? A urgência do milagre, porque tem coisas que só Jesus faz, e isso Jesus mostrou. Ninguém poderia fazer aquilo que ele fez com aquele homem. E eles puderam ver de perto, porque muitos dos fariseus e doutores da lei ouviam apenas falar. Mas naquele dia, eles puderam ver de perto uma ação e um milagre de Jesus, a ponto de deixá-los quietos. Porque ali ele se revela, como se revelou em outras ocasiões, como o verdadeiro Filho de Deus, né? Então, ele toma para si, cura também, e de antemão, para muitos, a salvação. E é para isso que nós estamos caminhando. Caminhar com Jesus deve ser o nosso propósito. Que nós não venhamos desanimar, mesmo sendo observado, às vezes sendo julgado por algum erro, porque nós somos falhos, mas que a gente tenha ciência que nós temos um Filho de Deus a quem buscamos, para levar ao Pai Celestial as nossas petições. Vai ser comum, às vezes, até muitas vezes, às vezes até um colega engraçado, às vezes em forma de brincadeira, fica muitas vezes nos testando todos os dias nesses ambientes. Não digam que não gostam de crente, mas nos usam muitas vezes para ver como nós reagimos diante de uma ação, se saímos do prumo diante de uma brincadeira, como é que nós reagimos, se reagimos com raiva, ou se demonstramos sempre agressores, ou seja, fugindo daquilo que o Senhor tem nos ensinado. A isso, prudência para nós, né? Que a gente possa ter prudência na hora de responder, na hora de tratar de alguma coisa com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu costumo dizer que é obrigação nossa fazer sempre alguma coisa por alguém. Às vezes até dentro das nossas igrejas. Ah, não, fulano está necessitando disso, mas primeiro a gente tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver aquilo. Quando a palavra é urgência, socorro imediato, no sentido aqui na terra. Não só orar, mas agir, mas aplicar uma atitude que possa ajudar aquele irmão naquela situação. Às vezes protolamos muito, esperando alguma coisa, esperando isso, esperando aquilo, e o irmão muitas vezes pode estar lá necessitando, né, de algo que nós podemos fazer com agilidade, que estamos em condição melhor, graças a Deus. Para isso, Deus nos deu a condição melhor, para estender a mão, para socorrer, né, e testificar, de fato, o que nós somos, né? Essa breve reflexão nos atenta a estar cuidando do próximo nesses dias tão difíceis, né?
a grandeza do amor de Deus nas nossas vidas nos faz entender que nós devemos partilhar esse amor. Porque adianta só receber de Deus e não compartilhar com aqueles que não conseguem ainda ver Deus com o olhar que nós já temos. Que o Espírito Santo de Deus nos alerte essa noite a estarmos observando a urgência e a necessidade do próximo. A começar pelos da fé, diz a palavra. A palavra ordena isso para a gente. E depois, claro, e se pudermos, sim, chegar até outras pessoas. E assim seja o nosso caminhar com Cristo. A palavra diz que nós devemos dar graça em tudo, porque a vontade dele na nossa vida, diante de que nós temos, do que nós somos, ela é boa, perfeita e agradável. E é pensando nessa ideia que nós devemos continuar crendo. Se a vontade dele é essa, então não tem outra vontade melhor, nem a nossa vontade deve prevalecer diante da vontade de Deus, porque ela vai trazer esses elementos, boa, perfeita e agradável, porque ele conhece o nosso caminhar. E eu agradeço assim a oportunidade, em nome de Jesus.